Alunos, professora Cleitiene com mais uma aula de língua portuguesa e primeiramente nós vamos compartilhar da palavra do Senhor. A professora vai ler o Salmo 121, o verso 1 e 2, que nos diz assim: Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Da onde vem o nosso socorro, alunos? Vem do Senhor que fez o céu e a terra. Alunos, livro de língua portuguesa, nas páginas 230 e página 231, nós vamos fazer as correções das atividades do capítulo. E a questão número 1, meus alunos podem estar lendo para a professora. A questão número 1 diz assim: siga as dicas para completar a cruzada. Primeira dica: sinônimo de assombrar. Sinônimo de assombrar. Alunos, vamos rever novamente os sinônimos e os antônimos. Sinônimos, palavras que têm o sentido igual ou parecido. Sinônimo, palavras que têm o significado igual ou parecido. E antônimo, antônimo é que tem o significado contrário. Antônimo, contrário. Sinônimo, parecido. Antônimo, contrário. Sinônimo, parecido. Então vamos lá. Aqui está pedindo o quê? Sinônimo. Sinônimo de assombrar. Qual que é o sinônimo de assombrar? Sinônimo: assustar. Muito bem. Assustar. A segunda dica: sinônimo de conhecer. Também é sinônimo. Sinônimo de conhecer é... Qual que é o sinônimo de conhecer? É saber. Muito bem. Saber. Terceira dica: antônimo de aparecer. Olha, agora mudou. Não é mais sinônimo. Agora é antônimo. Ao contrário. Antônimo. Ao contrário. Antônimo de aparecer. Qual que é o antônimo de aparecer, alunos? É sumir. Muito bem. Sumir. A quarta dica: antônimo de adorar, estimar. Antônimo. Antônimo, ao contrário. Adorar ou estimar. Qual que é o antônimo, alunos? Antônimo é detestar. Detestar. Agora a quinta dica. Vou colocar esses 4 aqui mais. A quinta dica: sinônimo de dosear. Sinônimo de dosear. Sinônimo. Sinônimo é dosar. Dosar. Alunos, vamos rever o que nós estamos estudando? S entre vogais tem o som de Z. Então vamos ler essa palavra? Dosar. Som de Z. S entre duas palavras, quando tem só um, tem um som de Z. Entre vogais, quando é somente um S, tem um som de Z. Dosar.
Em seguida vem assim: os verbos que você usou para completar a cruzada indicam. Vamos ler esses verbos juntos? Assustar, saber, sumir, detestar, dosar. Esses verbos, eles têm os verbos que você usou para completar a cruzada indicam estado, ação, fenômeno da natureza. Esses verbos, assustar, vamos ler com a professora: assustar, saber, sumir, detestar e dosar. Eles são verbos de ação, ações, né? São verbos de ações. Agora vamos para a questão 2. A segunda questão diz assim: complete as frases abaixo com verbos e escreva se o verbo utilizado em indicação, estado ou fenômeno da natureza. Aí tem um espaço que nós vamos completar com o verbo tão forte que as folhas das árvores não paravam de balançar. O que era tão forte que as folhas das árvores não paravam de balançar? Vento. Tão forte que as folhas das árvores não paravam de balançar. Esse verbo indica o quê? Fenômeno da natureza. Fenômeno da natureza. A questão B. A B, Luciano tem um espaço triste porque perdeu o jogo. Luciano estava triste porque perdeu o jogo. Luciano estava triste porque perdeu o jogo. Estava, esse verbo ele indica o quê? O estado. O estado de Luciano. C. Nós, espaço, ao cinema no lançamento do filme. Nós iremos ao cinema no lançamento do filme. Iremos é um verbo de ação. É um verbo de ação. D. Só neste ano eu já 20 livros. Só neste ano eu já li 20 livros. É um verbo de ação. Verbo de ação. Agora nós vamos para a questão número 2. Não, questão número 3. A professora na questão número 3, ela vai ler, que é para colocar B ou F, e nós vamos marcando. Assinale V para as alternativas verdadeiras e F para as alternativas falsas. No primeiro quadrinho diz assim: os contos de mistério apresentam histórias verídicas que envolvem relatos de viagens. Histórias verídicas. O que é verídicas, aluno? Verdadeiras. Indicam histórias verdadeiras. F. Falso. O segundo quadrinho. O narrador nunca é personagem, pois não pode participar das ações da história. Alunos, isso aqui nós já falamos várias vezes em aula de língua portuguesa, em aula de PPT.
o personagem não pode, o narrador nunca é personagem, o narrador nunca é personagem. Tá falso, o narrador ele pode sim ser também um personagem. No texto no qual o livro nos trouxe, no nosso livro de língua portuguesa, inclusive o narrador também era personagem. Então essa aqui está falsa. Próximo. Fantasmas e monstros podem ser personagens de conto de mistério. Fantasmas e monstros podem ser personagens de conto de mistério? Pode. Então essa aqui é verdadeira. Pode sim. Os contos indígenas narram apenas histórias com as quais os povos indígenas não se identificam. Aqueles povos que os indígenas não se identificam, é somente isso que narram? Os contos indígenas? Não. Então essa está falsa, não é. Então ficou F, F, V e F. Agora a questão 4. A questão 4, a professora vai colocar aqui. A quarta questão. A quarta questão diz assim: veja as capas dos livros e leia a sinopse. Depois assinale MIS para os livros de contos de mistério e INT para os livros de contos indígenas. O primeiro livro diz assim: fala sobre a culinária das nações indígenas em histórias como Curupira, a da Mãe d'Água e a da Surucuru. Qual que nós vamos usar, aluno? Contos de mistérios? Isso aqui está falando dos índios. Contos de mistérios ou contos indígenas? Contos indígenas. Não, então, a primeira nós vamos colocar id. É o que o texto, o enunciado está pedindo, que é indígenas. O segundo livro diz assim: história que um menino indígena ouvia enquanto catavam piolhos e faziam carinho em sua cabeça. A professora vai ler de novo. A letra está bem pequena, deixa eu quanto enxergando. Histórias de um menino indígena ouvia enquanto catavam piolhos e faziam carinho em sua cabeça. Agora sim, história em que o menino indígena ouvia enquanto catavam piolhos e faziam carinho em sua cabeça. É conto indígena ou de mistério? Indígena, então, indígena. 3. O terceiro livro. As histórias são para quem tem coragem de encarar acontecimentos surreais e criaturas misteriosas. Isso aqui é um conto de mistério ou contos indígenas? Agora sim, esse aqui é conto de mistérios, professor. Então vamos colocar mis, que é de mistério. Então ficou indi e mis. Indígena e mistério. Alunos,
nós findamos as nossas correções das atividades do capítulo das páginas 230 e 231. Qualquer dúvida, entre em contato com a professora. Beijos, até a próxima aula e fiquem com Deus.